Que a paz de Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com você nesse momento, que para Ele toda a honra, toda a glória, toda a majestade pertence a Ele. Ele é digno de todo louvor. Quero compartilhar aqui nesse momento uma palavra de Deus, uma palavra de sabedoria, de revelação divina para você essa noite. Está precisando aí de uma direção, de uma orientação de Deus. Então vamos ler aqui na palavra do Senhor, em Provérbio, no capítulo 4, que o título diz assim: a sabedoria é suprema. A palavra de Deus, ela é a suprema. Qual é o significado dessa palavra suprema? É aquilo que está acima de qualquer coisa que faz referência a Deus divino. O conhecimento, a sabedoria de Deus é suprema. Ela está acima de qualquer coisa aqui na face da terra. Então ela é suprema. E aqui no versículo 1, ele diz assim: ouve, filho meu, a minha instrução. Estais atento para conhecer a prudência. Então, ele está falando que vai te instruir nesse momento. Esteja atento para conhecer a prudência. Qual é o significado dessa palavra prudência? Prudência, você tem que valorizar, você tem que reconhecer que essa palavra de Deus, ela é importante para você. Ela é poderosa. Então tenha prudência, reconhecimento que a palavra de Deus é importante e ela vai mudar a sua vida. Aqui no versículo 2, ele diz assim: dou boa doutrina, portanto, não deixe o meu ensino. Então nessa palavra, Deus vai te doutrinar, Ele vai te ensinar algo maravilhoso, que você vai mudar a sua vida. No versículo 5, ele diz assim: adquiri a sabedoria, adquiri a compreensão, e não te esqueça da palavra da minha boca, nem dela te aparte. Não desampare a sabedoria, ela te protegerá. Ama e ela te honrará. No versículo 7, ele diz assim: a sabedoria é suprema. A palavra de Deus, ela é suprema. Está acima de qualquer coisa referente a Deus. Portanto, adquiri a sabedoria, sim, com tudo o que possui. Adquiri o conhecimento. Olha a importância da sabedoria de Deus, que é o princípio ao temor ao Senhor. E o entendimento, Deus vai mudar o teu entendimento, né, nessa palavra. E ele diz assim, no versículo 8, estima e ela te exaltará, abraça e ela te honrará. No versículo 9, ela te dará na tua cabeça uma grinalda de graça e uma coroa de glória te entregará. Oh, maravilha! A sabedoria, o conhecimento, a compreensão, é isso que ela vai fazer com você. E no versículo 10, ele diz assim: ouve, filho meu, aceita as minhas palavras e multiplicarão os teus anos de vida. Olha o que Deus está falando para você. Olha, ouve, filho meu, aceita as minhas palavras. Se você aceitar as palavras que Deus vai te dar esse momento, ela vai te multiplicarão os teus dias de vida, vida longa. A orientação que Deus vai te dar nessa palavra. Aí no versículo 11, ele diz assim: no caminho da sabedoria eu te ensino, e pelas carreiras direitas eu te faço andar. Olha, Deus vai te ensinar a você o caminho da sabedoria. Deus vai te ensinar,
Deus vai te dar sabedoria. Você que está aí orando, pedindo para Deus sabedoria, Deus, nessa palavra, Ele vai te ensinar no caminho da sabedoria. No versículo 12, ele diz assim: quando andares, não se embaraçarão os teus passos. Quando correres, não tropeçarão. Apega-te à instrução. Presta bem atenção no versículo 13. Ele diz assim, ó: pega-te à instrução e não a largue, pois ela é a tua vida. Olha a instrução que Deus vai dar para você. Ela é a tua vida. A vida e vida em abundância. Foi isso que Jesus falou. E Deus está te prometendo vida e vida em abundância. No versículo 14, Deus começa a te instruir o caminho da sabedoria, o caminho do entendimento, o caminho que vai te dar muitos anos de vida. E no versículo 14 ele diz assim: não andai pela vereda dos ímpios, e nem anda pelo caminho do mal. Então essa é a primeira instrução para você ter vida longa. E aqui ele diz assim: não entrais pela vereda dos ímpios. Então, o que significa essa palavra ímpio? Por que Deus ele te orienta a você não andar no caminho do ímpio, na vereda dos ímpios e nem o caminho do mal? Então, quem é o ímpio que Deus está mandando aqui você se afastar do ímpio? O ímpio é aquela pessoa que não conhece a Deus. O ímpio é aquela pessoa que não teme a Deus, que não tem reverência a Deus. Ele não é submisso a Deus, ele não respeita a Deus. Esse é o ímpio. Então Deus manda você se afastar do caminho do ímpio, né? Então, no Salmo 1, no versículo 1, ele diz assim: bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho do ímpio, e nem se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Então, o ímpio, ele diz assim: bem-aventurado. Então, você é uma pessoa abençoada se você não andar no caminho dos ímpios e no caminho do mal. Então, é isso que Deus está te orientando. Deixe o ímpio. Em Isaías 55, no versículo 6 e diante, diz assim: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, e invocai enquanto está perto. Deixe o ímpio e o homem maligno com seus pensamentos e se converta ao Senhor, porque grandioso é em perdoar. Então Deus está mandando você: deixe o caminho do ímpio e o homem maligno com seus pensamentos e se converta ao Senhor. O ímpio é uma pessoa que não teme a Deus, ele zomba de Deus, ele escarnece de Deus. Quando você vai falar uma palavra de Deus para um ímpio, ele zomba de você, ele escarnece de você, ele é contra você, ele é contra a igreja, ele é contra o pastor, ele não aceita, ele zomba. Então é esse tipo de pessoa que significa a palavra ímpio. Deixe ele. Deus que está mandando você sair do caminho do ímpio e no caminho do mal. E aqui no versículo 14, 15, ele diz assim, aí ele revela quem é o ímpio. Ele diz assim: evita, não passe por ele, desvia de ti e passa de longe. Então, olha o que Deus está falando: desvia dele. Quando você vê o ímpio, você tem que se desviar dele e não passe por ele. Entendendo? Então, Deus que está mandando você: desvia dele e passa de longe.
Então quando vê uma pessoa ímpia, você tem que desviar dele e passar de longe. É essa orientação que Deus está te dando. Você quer vida longa? Você quer viver muitos anos na presença de Deus, na paz de Deus, com saúde, com prosperidade, com paz e alegria? Deus está te orientando. Aí aqui no versículo 16, ele diz assim: ele não dorme se não praticar o mal. Foge dele o sono, se não fizer alguém tropeçar. Então você vê que a pessoa ímpia, ela pratica o mal. O sono some dela. Ela não consegue dormir. Ela não consegue ter a paz de Deus, né? E ele não dorme enquanto não fizer alguém tropeçar, fazer o mal. Então é isso aqui que Deus está falando. No versículo 17 ele fala assim: como o pão da piedade e bebe o vinho da violência. Olha que coisa, né? Então se afaste do caminho do ímpio enquanto há tempo. Olha, Deus está falando para você. Você que anda com ímpio, você que aceitou Jesus como o Salvador da sua vida, toma cuidado com essa pessoa que você está andando. Ela não teme a Deus, ela não conhece a Deus, ela zomba de Deus. Então Deus está mandando: se afaste do ímpio, do homem maligno, e se converta ao Senhor. É isso que ele está falando aqui. Agora no versículo 18, ele diz assim: mas a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais e se tornando dia perfeito. Então, quem é aqui que Deus está falando? O justo. Quem é a pessoa justa? A pessoa justa é aquela pessoa que conhece a Deus, que teme a Deus, que é reverente a Deus, que é submissa a Deus, obedece a Deus, aceitou Jesus como o único do Salvador da sua vida, se arrependeu, se converteu e agora ele começa a obedecer à voz de Deus, os estatutos, o preceito, a lei de Deus, o juízo de Deus, os mandamentos de Deus. Essa é a pessoa justa, e Deus fala assim: mas a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando e mais, até se tornar dia perfeito. Oh, maravilha! Mas aí no 19, ele diz assim: mas do caminho do ímpio é como a escuridão, não conhece naquilo que tropeça. Você vê que o caminho do ímpio, ele vive na escuridão. Ele não tem a luz de Deus, ele não tem a luz de Jesus. Jesus disse: eu sou a luz do mundo. Aquele que anda comigo não andará em trevas. Então o ímpio, ele não sabe, mas ele está vivendo no mundo da escuridão. Ele não enxerga a luz que é Jesus. Você vai falar de Jesus para ele, ele não enxerga a verdade. Então, e ele fala, ele não conhece naquilo que tropeça. O ímpio, se você olhar para a vida do ímpio, está toda destruída, porque anda na escuridão, ele não sabe que ele está na escuridão. É só problema, é só doença, é só escassez, o casamento dele é acabado, a casa dele não tem paz, não tem alegria, não tem comunhão, é uma escuridão total. Só que ele não sabe que ele está nessa escuridão. Então você que é um ímpio, e você quer ser uma pessoa justa, aceita Jesus como o único Salvador da sua vida, se arrependa dos seus pecados, se converte a Ele, aceita Ele como o único Salvador da sua vida, porque a tua vida vai mudar, e você vai vir para a luz de Deus. Então, venha, aceita Jesus como o único Salvador da sua vida, e você se torna um justo, você vai andar com Jesus, você vai andar com a luz do mundo. E aqui no versículo 20,
Ele diz assim: filho meu, atenta para as minhas palavras, e a minha razão inclina os teus ouvidos. Olha o que Deus está falando para você. Ele fala: atenta às minhas palavras. Presta atenção, tenha prudência nessa palavra, porque ela vai mudar a sua vida. Ele fala assim: inclina os teus ouvidos, ouve o que Deus vai falar com você. Presta atenção. No 21, ele diz assim: não as deixa apartar dos seus olhos, guarde dentro do teu coração. Então, você tem que, sabe, não aparte os seus olhos, olhe para ela e presta atenção no que Deus, ele vai te dar uma orientação extraordinária. Aí ele diz assim, no versículo 22, pois são vida para aqueles que acham. Olha, e é saúde para o teu corpo. Glória a Deus, olha, Deus vai te dar saúde. Você que está doente, Deus promete te dar saúde. Porque tem um jeito, meu irmão, tem um jeito da gente viver nessa dimensão, nessa terra, com saúde. Deus está te prometendo saúde. Você que está doente, Deus está te prometendo saúde, ó. Pois, olha, veja bem, as palavras de Deus, se você ouvir, ele vai te dar, pois são vida para aqueles que acham. Então você achou a vida. E saúde para o teu corpo. No versículo 23, ele diz assim: sobretudo, o que eu devo guardar? Guarde o teu coração, pois dele procede a saída da vida. Então, essa é a primeira orientação que você vai ter vida longa e saúde. Essa palavra, ela é muito reveladora. Ele fala assim: o que eu devo guardar? O que eu devo proteger? Né? Quando você escutar uma palavra coração na mente, na Bíblia, significa a tua mente, o teu pensamento. Porque o teu pensamento, ele é semelhante igual ao de Deus. É ele que cria, né, a sua realidade. Então ele fala assim: o que eu devo guardar? O que eu devo proteger? É a minha mente. Porque tudo que entra na minha mente e gera um pensamento, essa cria a minha realidade. Então como que isso funciona? Se você escutar, se você ficar escutando notícia, pessoa negativa, isso é uma semente para a sua mente. E quando entra esse tipo de coisa negativa, é criado um pensamento negativo. Então é criado. Se você receber a notícia de saúde, uma palavra dessa aqui que Deus está falando, olha, isso é saúde para o teu corpo. Então vai gerar saúde, porque o teu pensamento, ele cria a sua realidade. Você sabendo ou não sabendo, mas ele cria ali a sua realidade. Então ele fala aqui, ó, o que sobretudo que eu devo guardar? Por que Deus fala isso? Que nós temos que guardar o nosso coração, a nossa mente, os nossos pensamentos. Porque nós somos a imagem e a semelhança de Deus. Então, olha, veja bem. Então, ele diz assim, no versículo 24, desvia de ti a perversidade da boca. Afasta de ti a corrupção dos teus lábios. Aí Deus te dá mais uma orientação. Por que Deus fala assim, ó? Desvia de ti, né, a perversidade da boca. Você sabe por quê? Porque a sua palavra, ela é semelhante igual a de Deus. Então ele está falando, ó, desvia de ti. Para de falar coisa negativa. Para de ficar falando coisas, sabe, que é só notícia ruim. É só acidente. Então ele está falando, por quê?
a sua palavra é semelhante à de Deus. Ela tem poder eletromagnético, né? Os físicos, eles mediram, né, os nossos hábitos, né? Então, de falar, e ele diz que a energia que sai da nossa boca é de 7 quilhões de energia. Você sabe o que significa isso? É uma bomba de hidrogênio, que vale 1000 bombas de Hiroshima. Então, quando você dá uma palavra, ela tem poder de destruir e como de construir. Porque a tua palavra é semelhante, sabe, igual a de Deus. Então, tome cuidado aquilo que você está falando. Por que Deus manda desviar de ti a perversidade da sua boca? O que você anda falando? Você sabe o que você anda falando? A perversidade da sua boca? Aí no 25 ele diz assim: os teus olhos olham direito e as tuas pálpebras olham diretamente diante de ti. Olha, Deus fala assim, olha, os teus olhos olham direito. O que você está olhando? O que você está olhando na rede social? O que você está olhando na internet, na televisão? Você sabe por quê? Porque Jesus, lá em Mateus 6, no versículo 22, ele diz assim: os seus olhos é a candeia do seu corpo. Se você vê coisas boas, todo o seu corpo será luz. Se você vê coisas más, todo o seu corpo será trevas. Então, a neurociência, ela explica o seguinte: quando você olha para uma imagem e essa imagem fica na sua mente, ela cria um holograma que vai refletir na sua realidade. Então Jesus, ele falou, olha, toma cuidado com aquilo que você anda vendo. Se você vê coisas boas, todo o seu corpo será luz. Agora, se você vê trevas, todo o seu corpo será trevas. Olha a importância da sua visão. Tome cuidado com aquilo que você anda olhando, porque isso cria a sua realidade. E você não sabe disso. É por isso que isso vai te dar vida, vai te dar saúde. Aí ele diz assim: pondera a vereda dos teus pés, e todos os seus caminhos seja bem ordenado. Olha, por onde que você está andando? Com quem que você está andando? Então Deus diz assim: pondera a vereda dos teus pés. Cuidado o caminho que você anda andando. Com quem você anda passeando por aí. Cuidado. Aí ele diz assim, no versículo 27, não decline nem para a direita e nem para a esquerda. Retire o seu pé do mal. Então, ele diz assim, né? Para você não desviar disso que ele está te orientando agora. Não desvia, né? E retira o seu pé do mal. Cuidado o caminho que você está andando. Toma muito cuidado, porque isso pode te levar a caminhos que não são agradáveis. Tome muito cuidado. Em Provérbio 13, no versículo 20, ele diz assim: ande com sábio e sereis sábio. Ande com tolos e tereis aflição. Então, Jesus, ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai chegar ao Pai senão por mim. Então, toma prudência. Essa palavra é suprema. Se você aceitar esses conselhos que Deus está te dando nessa palavra, a sua vida vai mudar. No nome de Jesus.